Fala, galera. Então, já acordar já, plena quinta-feira, primeira matéria do dia, já vem assim bonitinho. Campo magnético gerado por uma corrente. Ih, rapaz. E o nome é meio estranho, né? Nome dá uma dorzinha, não dá uma dorzinha? Mas relaxa. Não é nada disso. Tem nada de complicado nisso aqui. Relaxa, fica tranquilo. Fica tranquilo aqui, ó, mole. Então, ó, já vou começar assim, né? Campo magnético, né? Campo magnético criado por uma corrente elétrica. Vamos começar pelo condutor retilíneo. Vamos entender a questão do condutor retilíneo. Então é o seguinte, a gente já viu anteriormente lá, né? Na matéria anterior, que quando a gente percorre, né, quando a gente tem uma corrente elétrica percorrendo determinado, né, condutor retilíneo, ele vai gerar ao redor dele um campo magnético, né, circunferencial, né, como se fossem ali círculos concêntricos, com sentido que é dado pela regra da mão direita. Tá? Então vou pegar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui, imaginem que isso é um condutor retilíneo. Caraca, olha só, ele não aparece, tá vendo? Tá vendo? Sabe por que ele não aparece? Agora que eu me liguei. Ele é verde. Aí tem um pano verde lá atrás. Ó, eu faço ele sumir. Que legal. Tem que pegar um outro. Esse não vai sumir. Viu? Esse não vai sumir. Que bacana, a gente é reparado. E olha, é da mesma cor que o próprio condutor retilíneo, ó. Que legal. Ah tá, vamos lá. Então quando a gente fala de condutor retilíneo, então regra da mão direita, qual mão eu vou utilizar? Direita. Então você vai usar a mão direita. Mestre, eu tenho um problema, eu não lembro muito bem qual é a mão direita. Então, vou botar a fitinha, né? Botar a fitinha para uma cor para a esquerda, outra para a direita, para lembrar. Então, vamos levar em consideração que você já conhece a regra da mão direita. Você sabe que isso aqui é um condutor retilíneo. E aí você faz o seguinte. Bom, você vai pegar o seu dedão ele vai representar a corrente. Então vamos supor, né, vocês vendo daí, que essa corrente ela está apontando para cima, para o norte. Então, ó, meu dedão apontando para o norte. E aí eu vou abraçar a minha caneta. Então, ó, como eu abracei, olha a ponta dos meus dedos, ó. Olha o movimento que os meus dedos estão fazendo quando eu abraço o meu condutor retilíneo. Tá vendo que ele está fazendo esse movimento, essa espiral? Então, esse movimento, né, o campo magnético está orientado, como vocês vão ver aqui na figura, ó, nós temos aqui círculos concêntricos, olha o vetor campo magnético. Ele é perpendicular a esses círculos concêntricos, tá? Então, a cada momento, você tem um vetor campo elétrico assim, ó, para cá, para cá, para cá, nesse sentido, como eu adotei aqui, ó, olha o meu dedo, né? Os meus dedos abraçando o condutor. E quando a gente tem a situação inversa, em que a corrente está apontada para o sul, então eu vou pegar o meu dedão, novamente com a mão direita, né? Deixa eu botar minha imagem aqui. Então eu vou pegar meu dedão, ó, ele está apontando para o sul. Então eu peguei meu dedão, ó, olha o que acontece. Quando eu agarro, né, o meu condutor retilíneo, olha o que está acontecendo, olha o movimento. Né? Olha o movimento. Ou seja, ele está fazendo esse movimento. E aí, a gente vai ter a segunda situação aqui, né? A gente vai ter um vetor campo elétrico apontando, né, na figura aí para a direita, né? Então esse sentido aqui, quando o meu condutor, né, minha corrente está apontando para baixo, eu vou gerar um sentido ali, né? Eu vou fornecer ali um sentido horário. E quando eu colocar, né, o meu condutor colocar a minha corrente para cima, eu vou gerar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu vou gerar um sentido anti-horário. Beleza? Então essa é a nossa querida regra, né, da nossa mão direita ali. Então se tem dificuldade de saber qual é a mão direita, melhor botar aquela fitinha para não perder o costume. Mas e aí? Tá tudo muito bom, tá muito bem, e aí a gente vem para
intensidade do campo magnético. Então a gente já sabe identificar para onde está o vetor campo magnético. A gente já está conseguindo identificar isso aí. Agora, como é que eu posso calcular? Qual é a unidade de medida disso? Então é o seguinte, essa intensidade do campo, né, criado pela corrente, ela vai variar de acordo com a intensidade também da corrente, né, no condutor retilíneo e também, né, com a distância R, né, entre o ponto externo considerado e o condutor. Percebendo que ali você tem uma circunferência, né? Então você percebeu que ali você tem uma circunferência. Se você tem uma circunferência, você tem um raio. E essa observação, né, essa variação aí foi feita por Ampère, né, experimentalmente. Então, quando a gente determina essa relação entre as variáveis, ele definiu o seguinte, olha, ele mediu a intensidade do campo em um ponto fixo nesse espaço externo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Aqui, vamos supor que ele tenha pego esse ponto aqui. Ele percebeu que aqui ele tinha um vetor campo magnético, né, que tinha essa mesma situação aqui, ó, apontando para cá. E aí ele percebeu que essa circunferência, né, que era um pouco mais externa, também tinha um vetor campo magnético. E que esse vetor campo magnético tinha uma intensidade diferente dessa intensidade aqui. E aí ele percebeu que um era mais distante, né, do que o outro. E aí ele falou, cara, peraí. Se a distância está interferindo, né, no caso ali o raio, a intensidade da corrente, pô, então vou criar uma fórmula para isso. Não tem nada para fazer, tô aqui de bobeira mesmo, vou criar essa fórmula. E aí ele fez o seguinte, ele manteve ele constante, a corrente, e aí ele mediu o valor do campo em pontos diferentes em volta da seção do condutor, como eu fiz ali. Como resultado, ele descobriu que essa intensidade do campo acabava sendo diretamente proporcional ao quê? A intensidade da corrente. E inversamente proporcional à distância. Como assim, Wanderson? Ele percebeu que com o aumento da intensidade da corrente, ele aumentava o vetor campo magnético. E que quanto menor o raio, ou seja, quanto menor a distância desse campo até o meu condutor, quanto menor, maior era o campo. Daí vem diretamente e inversamente proporcional. Tá ouvindo os fogos? Gol do Flamengo, com certeza. Faz parte, isso aí faz parte. Não, desculpa, foi mal, até porque deve estar ouvindo aí com certeza os fogos. Mas depois vai falar, não fui eu não, foi o Flamengo que fez gol e não tem como evitar isso. Aí, ele foi e botou lá, então peraí, a fórmula é essa aqui, ó. O campo magnético vai ser μ sobre 2π vezes I sobre R. Só que, cara, ele falou de corrente pra mim, ele falou do raio, o 2π ali tá ali, e tem esse μ aqui. O que é isso, cara? Então essa constante μ, o que ela é na verdade? Ela é a permeabilidade magnética do meio. Né? O que significa essa permeabilidade magnética? É que cada meio, né, ele vai ter uma intensidade de campo diferenciada. Né? Por exemplo, a gente vai ver mais à frente, né, que a gente pode pegar um ferro e magnetizar ele. A gente pode criar, né, um ímã, né, naquele ferro. Então, esse cara talvez tenha uma permeabilidade magnética melhor do que um outro material que seja o quê? Menos condutor. E essa permeabilidade magnética do vácuo tem um valor de μ0, que é 4, né, 4P ali, vezes 10 a menos 7. Deixa eu ver aqui, porque saiu com um erro isso aqui foi o pessoal, né, o pessoal da logística ali, técnica da edição, que acabou sem querer, né, errando. Mas fiquem tranquilos que depois eu converso com eles.
Mentira, isso aqui fui eu mesmo. Deixa eu só ver aqui rapidinho no material o que é isso aqui, porque esse 4P aqui, maluquice aqui. Então era o que eu imaginei que estava certo. Então aqui nesse P aqui é de pi, tá, galera? Então esse Mi0 aqui, na verdade, é 4π vezes 10 a menos 7, né, na unidade do Sistema Internacional. E aí, no caso, onde o meio for o A, a gente vai considerar o Mi igual a esse Mi0, né, igual a esse valor. Agora, no Sistema Internacional, a unidade do campo magnético, agora vocês conhecem, é o nosso Tesla, tá? Que foi nomeado, claro, em homenagem ao brilhante croata Nikola Tesla, o monstro da eletricidade. Cara, era um monstro. E aí, a figura, né, a seguir ilustra como é feita a representação de um campo magnético de um fio que está no plano da página. Ih, viajou. Como assim plano da página? Galera, então ali, vamos imaginar o seguinte. Eu estou aqui, né, o meu plano, né, o plano é essa, né, como se tivesse uma folha aqui. E aí eu vou fazer o mesmo processo, né, da regra da mão direita. Vou ver onde é que está a intensidade da minha corrente e olhando ali para a figura da esquerda. Olha isso aqui, ó. Eu tenho, né, tá aqui o meu dedão apontando para o sentido da corrente. E ó, olha o movimento que está fazendo a minha mão. Então o movimento que está fazendo a minha mão é esse aqui, ó. É o sentido anti-horário, ó. Estão vendo? E aí ele faz o seguinte. Se a gente tem a situação, então eu vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar que nessa situação aqui, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem uma folha. Tá aqui tem uma folha. E aí pensa comigo, né? Quando eu coloco a minha mão, a folha tá aqui, ó. Olha o que está acontecendo nesse lado. A minha mão, ó, ela representa, né, esse vetor campo magnético. Quando eu coloco minha mão aqui desse lado da folha, o que está acontecendo com a minha mão, ó? Ela está entrando na folha. E aí ela faz esse movimento de rotação, chega desse lado, ela sai da folha. E aí a partir de hoje a gente vai convencionar, né, que quando tiver esse X, significa que o vetor campo magnético está entrando, né? E quando a gente tiver essa bolinha, nós iremos considerar que o campo magnético está saindo. Então, analisando, né, esse fio aí, né, com relação à corrente, a gente consegue ver que do lado direito o vetor campo magnético está entrando e do lado esquerdo o vetor campo magnético está saindo. E aí o símbolo de um círculo com um ponto central, que é o que eu falei, ele vai representar o vetor, né, campo magnético, que ele vai ser, né, ele vai ser perpendicular ao plano, galera. Quem é esse plano? É essa folha que eu estou considerando para vocês. Ele vai acabar sendo perpendicular. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, olha o que eu fiz aqui. Eu fiz esse movimento circuncêntrico, né? E a gente já viu que, ó, o vetor campo magnético, ele é sempre perpendicular a esse círculo, né? E aí, olha o que está acontecendo, ó. Olha essa situação aqui, ó. O vetor, aqui está a folha, ó. Isso aqui é a minha folha. O vetor aqui, campo magnético, ele está fazendo o quê? Ele está saindo. Tá vendo? A folha está aqui, o vetor está apontando, né, como se estivesse apontando para mim aqui. Ou no caso, vocês vendo aí, esse vetor campo magnético, imaginem ele saindo e vindo em direção a vocês. Já esse outro vetor campo magnético que está aqui, né, imaginando novamente a folha, ele está onde? Ele está apontado para a tela do computador para vocês. É como se tivesse de vocês indo até a tela do computador ou do celular onde vocês estiverem assistindo. Beleza? Então essa é a visualização. Então quando a gente tiver esse xizinho,
a gente vai considerar, né, que é o campo entrando. E quando a gente tiver a bolinha, a gente vai imaginar como se tivesse o campo saindo, em relação a essa folha que eu criei. Outra forma da gente visualizar isso também é a gente imaginar uma flecha. Então eu vou desenhar aqui rapidinho, ó. Deixa eu desenhar aqui para não desenhar em cima de mim. Vamos imaginar uma flecha. Tá vendo aqui? Isso aqui é a ponta da flecha. Agora vocês vão imaginar isso aqui, ó. Isso aqui é uma flecha. Aqui tem a ponta da flecha. E aqui atrás, vocês têm essa situação. Como se você estivesse visualizando isso aqui da flecha, ó. Tá vendo? Atrás da flecha, como se vocês tivessem aquela cruzeta ali. E aí o que acontece? Nessa situação aqui, vocês têm essa flecha, né? Vocês têm essa flecha apontada para onde? Apontada para o papel. Então, se vocês têm a situação da flecha assim, ó, olha para cá. Tá vendo a flecha aqui, ó? Apontada, né? Sou eu, professor, tá aqui. A flecha tá apontada para o papel. Quando eu olho para a flecha, eu vejo o quê? Eu vejo a parte de trás da flecha. Que é quem? Essa partezinha aqui, ó. Esse X. Ou seja, a flecha está entrando na folha. E agora, vamos imaginar a seguinte situação. A flecha agora está saindo da folha. Quando eu olho para a flecha, a coisa que eu vejo na flecha é o quê? É a ponta da flecha. Então eu estou olhando a ponta da flecha. Então ela está saindo. Então toda vez que vocês tiverem essa situação, vocês vão imaginar que o campo magnético, né, ele está saindo quando tiver a bolinha, e quando você tiver o xizinho, que ele está entrando na superfície ali, no caso do papel. Beleza? E aí, nada mais justo do que exercício. E aí é o seguinte. Bom, uma corrente, né, de intensidade 2 amperes percorre um condutor reto e extenso, como está mostrando aqui na figura. E aí ele quer que determine o sentido do vetor de indução magnética, ele quer saber, e que ele está localizado a 10 centímetros do condutor. Aqui está ilustrado na figura. Então a primeira coisa que a gente vai imaginar é o seguinte. Olha esse meu condutor retilíneo, está aqui, né? Quando eu seguro esse meu condutor retilíneo, olha o que está acontecendo, olha o sentido, ó. Não é o sentido horário, né? Se tiver tendo dificuldade, galera, tá? Se tiver com dificuldade para ver isso aqui, pega uma caneta mesmo e segura aqui como eu estou falando, ó. Pega a caneta e segura. Pega o dedão, olha para onde a corrente está apontando. Está apontando para baixo, não tá? Então você vem aqui e aponta essa corrente para baixo, ó. E abraça esse seu lápis ou caneta e olha qual o movimento que a sua mão está fazendo. Não é esse movimento? Não é um movimento horário? Então o que está acontecendo na verdade? Esse movimento horário está dizendo que o meu vetor campo magnético do lado de cá está entrando e o meu vetor campo magnético para cá está saindo. Entenderam? E aí, como ele quer saber nesse ponto P, né? É como se a gente representasse assim, onde que o campo magnético está saindo? Aqui, então o lado de cá é isso aqui, ó. Bolinha, ó. E o lado de lá? É X, que está entrando. Beleza? E agora vamos para onde? Vamos para os cálculos. Nada mais justo. Nada mais justo. Agora é só a gente colocar a formuleta, né? Colocou a formuleta, calculou. E aí é o seguinte. Então, nosso vetor campo magnético, né, vai ser igual a μ. Só que nesse caso, como ele fala, né, na intensidade magnética condutor, então isso aqui a gente vai considerar no ar. Então isso é 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2π vezes a intensidade da corrente, que está em ampere, e
O único problema que nós temos aqui é o seguinte: 10 centímetros, que é, no caso, o raio ali. Só que, galera, professor, como é que eu sei que não é em centímetros? Olha para o Mi zero aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, ou seja, unidade de campo. A de ampere, que é a intensidade de corrente. E esse M significa o quê? Metros, né? Então a gente teria que transformar esse 10 centímetros em metro. Então isso aqui dá 0,1 metro. Então, ó, já simplifica esse cara com esse cara. Já simplifica esse cara com esse cara. 4 dividido por 0,1. Pega esse 0,1 que na verdade é 10 a menos 1, passa para cima. Isso é a mesma coisa do que 4 vezes 10 a menos 6, o quê? Tesla, né? Porque a gente está achando o vetor campo magnético. Se ele quer saber a intensidade do vetor campo magnético, nada mais justo, né, a gente achar essa unidade aí em Tesla. Beleza? Tranquilo? Conseguiram entender? Pô, que bom, que bom. Tá? Mostrei pra vocês que não é tão complicado assim, né? Não é tão complicado quanto parece. Então, já para demonstrar que vocês entenderam, esse exercício aqui fica para aula. Malandro, né? Malandro, pô. Esse exercício fica para aula. Tá? Esse exercício fica para aula. Lembrando, antes de vocês fazerem isso aqui, que campo magnético, ele é um vetor. É vetorial. Uma grandeza vetorial. Tá? Então, se é uma grandeza vetorial, para. Não vou precisar falar, vocês sabem, né? Pra que eu ia falar isso? Bobeira. Vocês sabem, vocês sabem. E aí, agora a gente vai falar de campo magnético criado por uma corrente numa espira circular. Putz, mestre, aí complica. Não, aí é muito complicado. Você não acabou de aprender bem no retilíneo? E aí, qual é o grande problema que você vai ter numa espira circular? Nenhum. Não vou ter? Não. Olha isso aqui. O problema é que eu nunca tenho essa espira. Ah, tenho sim, ó. Tem uma espira aqui, ó. Isso aqui foi eu já trouxe de propósito. Essa espira aqui é muito boa para trabalhar. Então vamos imaginar o seguinte, galera. Olha essa espira aqui. Espira boa, ó. Uma espirazinha. E aí, né? Se você tiver em casa aí uma espira, né? Se tiver um bambolê pequeno, ou até mesmo... Cara, pior que eu não tenho nada aqui. Mas tudo bem, vocês vão entender. Olha isso aqui. Vamos imaginar, né? Vamos olhar para a figura lá. Então vou colocar isso aqui na mesma situação da figura. Então, olha a figura que está aí. Olha a corrente está apontando para lá. Para lá, isso. Né? Então a corrente está apontando para lá. Só que aqui eu tô imagem errada, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Imaginem vocês aí, né? Imaginem vocês aí segurando a corrente do mesmo jeito que eu falei, né? Da retilínea. Tá aqui. Então a corrente está para lá. Então vocês, quando a corrente está para lá, é a mesma situação da regra da mão direita. Você vai pegar o seu dedão e vai colocar no sentido da corrente. E aí olha o que acontece. Você está segurando. Olha o vetor campo magnético, ó. Olha o que ele está fazendo, ó. Ele entra no centro da... Ó, e sai por fora da espira. Entra aqui na espira, sai da espira. Olha o vetor campo magnético para onde está apontando. Entra na espira e depois ele faz, é como se fosse isso, ó. Ele sai na espira.
E aí ele fica fazendo esse movimento aqui, ó. Ó. Ele fica fazendo esse movimento aqui. Ou seja, ele entra na espira pelo centro e sai por fora da espira. Então, se a gente tivesse que imaginar essa situação, né? Vou botar aqui, ó. Nessa situação em que a corrente está indo assim, ó, vou botar até de outra cor, vou botar de preto, ó. A corrente está nesse sentido. O que está acontecendo no centro? A corrente está, né? O campo magnético está entrando. Olha aqui. E do lado de fora, o campo magnético está saindo. Ah, então é só isso. É só isso. É quase que a mesma situação com o retilíneo. Cara, é a mesma situação, o mesmo processo. É o mesmo raciocínio. Tá? E ele vai acabar sendo o quê? Ele vai acabar sendo perpendicular ao plano da espira, claro. Né? Então aqui você vai ter esse vetor, 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 mas o que passa pelo centro você vai ter ele, ó, perpendicular ao plano onde está localizado a espira. E a fórmula? Não, a fórmula deve ser difícil, né? É μ0 sobre 2 vezes I sobre R. A diferença é que não tem o π. Então isso é 100 por π. Essa é a diferença quando você tem, né, a situação retilínea e a outra, né, é essa outra quando você tem uma espira circular. Ah, mas e quando tiver mais de uma espira, mestre? Quando eu pegar lá e tiver 2, 3, 4, 5 espiras, como é que vai fazer isso? Vai mudar alguma coisa? Vai, você vai colocar o número de espiras na frente, multiplicando, é só isso. É só isso. Ou seja, a fórmula vai continuar sendo μ sobre 2 vezes I sobre R, só que se você tiver 2 espiras, você vai colocar 2 aqui na frente. Se você tiver 3 espiras, você vai colocar 3. Se você tiver 100, você vai colocar 100 espiras aqui. Só isso. Caraca, é muito simples. Eu falei pra vocês que era simples. Falei. E aí, olha o que acontece. A partir da regra da mão direita, a gente vai estabelecer que na espira circular, o lado pelo qual entram as linhas de campos magnéticos, né, é associado ao polo sul. E o lado para onde as linhas de campo saem são associadas ao polo norte. Como assim? As linhas de campo magnético, né, a gente já viu que aqui no centro ela aponta para cá, ó, para o norte. E aqui é o sul. Só que nós temos os vetores campo magnético aqui nessa situação. Ó. Então eu vou continuar o movimento. Ó. Vou continuar aqui, ó. Vou continuar aqui também, ó. Vou continuar aqui também. E aí aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Olha essas espiras concêntricas aqui, ó. 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 Tá vendo o que está acontecendo aqui? Aqui você tem esse vetor campo magnético, né? Aqui você vai ter esse, todos esses. Aqui é a mesma situação. E por aí vai. Claro, isso a gente está adotando, né,
para quando a corrente estiver nesse sentido e a gente fizer esse movimento, né? Agora, quando a corrente for no sentido inverso, professor, a gente vai fazer a mesma situação, a gente vai colocar a mãozinha lá, vai pegar o dedão da mão direita, vai apontar para onde estiver essa corrente e vai ver o movimento que a mão faz. E aí a gente vai ver que no centro entra, né? E sai por fora. Entra no centro e sai por fora. Beleza? E aí o cara me pergunta aqui, né? Pô, Vanso, vou fazer isso aqui, ó. Determina para mim a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução no centro de uma espira de raio 20 centímetros, né? Que ela é percorrida por uma corrente de 12 amperes no sentido horário. E novamente μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Não calculo para você, pô. Então, esse cara nada mais é pra gente do que esse μ0 sobre 2, já que a gente está falando no centro de uma espira, vezes o I sobre R. E aí o μ0 a gente tem 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2, vezes a corrente, que é de 12 amperes, tá ok? O único problema para mim é o 20 centímetros, mas isso aí é 0,2 metros, já tá bonito pra gente. Simplificando aqui, isso dá 2 vezes 24, 2 vezes 12, né, 24, π vezes 10 a menos 7, sobre 2 vezes 10 a menos 1. Isso fica 10 a menos 6 e 12, então fica 12π vezes 10 a menos 6, o que? Tesla. Cara, então, eu já descobri ali, né? Ele perguntou a intensidade, já achei. Agora, ele quer saber qual é a direção e o sentido desse vetor, né? Bom, então eu vou adotar aquela situação ali e vou abraçar. Então, caso vocês não estejam vendo, né, a corrente está nessa parte vermelha. Então, quando eu seguro ali, ó, segurei a corrente, olha o que está acontecendo. No centro, né, deixa eu botar de outra cor, que é o vermelho, né? No centro, esse vetor campo magnético ele está entrando. E aqui fora ele está saindo. Beleza? Então, se a gente for considerar, né, o plano da espira como a horizontal, né? Se a gente for considerar como o plano da espira como horizontal, a direção desse vetor, como é perpendicular, ele acaba sendo uma direção vertical. E qual o sentido? Bom, o sentido, como ele pergunta no centro da espira, é do norte para o sul. Vanso, não, fala sério. Não, sério mesmo, é só isso? É. Não, mas calma aí, cara. É só isso mesmo? Eu falei, cara. É só isso. Mas não precisa mais... Não, não precisa. É só isso aí, cara. É isso aí. Não tem problema. É só isso. Entendeu? Então, se ele falar qual é a direção... Cara, nesse caso eu considerei como o plano da espira sendo horizontal. Então, a direção acaba sendo vertical. Mas você também poderia dizer que a direção é o quê? Ela é perpendicular ao plano da espira. Porque se o cara botou a espira assim, é perpendicular. Se o cara colocou a espira assim, é perpendicular, tá suave. Tá? E o sentido que a gente vai ver, que a gente obteve na regra da mão direita, é que naquele momento ali ele está entrando na página. Ponto, acabou, sou lindo e ninguém mais tira essa ideia da minha cabeça porque minha mãe falou que eu sou lindo. E eu sou lindo e agora eu sei fazer a regra da mão direita tranquilo, sou bonito mesmo. E olho para aquilo ali e sei quando entra, quando sai, sei a intensidade, sei calcular, sei quando é retilíneo, sei quando é espira. Eu sou sinistro.
Eu estou abalando, sou brabo. É isso aí. Tá? Agora, quando a gente está falando de campo magnético criado por uma corrente em uma solenoide, aí já começa. Ah, começou a falar difícil. Eu não gosto disso, porque quando eu acho que eu estou entendendo, aí vem a tal da solenoide, e aí eu vejo que vai tudo por água abaixo. Cara, já te falei, fica tranquilo, irmão. Fica na paz. O que é solenoide? A solenoide nada mais é do que um dispositivo ali, que ele tem o quê? Ele tem um fio condutor enrolado em forma helicoidal. Aí, tá vendo? Eu mal soube o que era solenoide, o cara já vem com formato helicoidal. Cara, formato de uma hélice, ó. Ó, formato de uma hélice. É só isso. Aqui, ó. Não lembrava? Helicoidal? Fita de DNA helicoidal. Que isso, professor? Falou bonito, fita de DNA. Estudo, cara. Eu estudo, tá pensando que dou bobeira não, pô. Não pergunta mais nada, eu só sei o formato. E sei que é a fita de DNA, não pergunta mais nada não. Só sei disso. E aí, de modo que essas espiras sejam bem próximas uma das outras. Então a solenoide, na verdade, ela é como se fosse uma bobina longa. Aí você vai falar, cara, eu já vi esse negócio de bobina. Eu já vi isso num brinquedo, é onde tem aqueles fiozinhos de cobre bem enroladinhos. Aquilo ali era chamava de bobina. Na verdade é. A solenoide, ela é denominada bobina. E aí, uma das aplicações industriais da solenoide, né, deve ser o fato de que quando você percorre essa bobina por uma corrente elétrica, você vai ter o mesmo comportamento de um ímã. É a imantização daquele material. Ou seja, o polo sul, né, você vai imantar aquilo ali, no qual o polo sul é o lado onde a linha de indução entra na solenoide, e o polo norte é o lado por onde a linha sai. Então o sentido do campo magnético no solenoide, né, ele também é determinado pela regra da mão direita. E aí, como que funciona isso? Olha só, temos aqui a nossa solenoide. Então polo sul sai, polo norte entra, polo sul sai, polo norte entra, ó. Polo sul sai, polo norte entra. Olha o movimento aqui do meu mouse, ó. Então a configuração das linhas de campo magnético criada por uma solenoide é idêntica a do ímã de barra com o mesmo formato. E aí é o seguinte, a intensidade desse vetor de indução, né, magnética no interior da solenoide, que tem características iguais às do solenoide da figura acima, como é que a gente vai fazer isso? Então essa intensidade do campo nada mais é do que μ vezes L sobre L vezes I. Tá. μ, a gente já sabe. L, que isso? Normalmente é comprimento, né? Normalmente é comprimento. N, eu acho que é o número de... E o I é a corrente, né? O N, na verdade, é o número de espiras que você vai ter ali, né? Então, esse N é o número de espiras. E é o comprimento da solenoide. O L nada mais é do que o comprimento da solenoide. O I é a intensidade da corrente que vai percorrer aquele condutor ali, né? E é claro, o campo magnético ele tem direção perpendicular ao plano das espiras, como a gente já viu, né? E o sentido é determinado por qual regra mesmo? Regra da mão direita. Então você vai pegar o seu dedão, vai ver o sentido da corrente, vai colocar, e aí você vai fazer o movimento. Ó. É só isso. E de maneira do que os dedos curvados indiquem o sentido da corrente. Assim, o sentido de B será aquele indicado pelo polegar. E aí, mas é a regra da mão direita, mas não é daquela forma. Não, calma. Por que não é daquela forma, né?
Você tem que entender o seguinte, você tem uma espira ali. Quem é que vai circular? É o campo magnético que vai circular na espira? Não. O que vai circular na espira vai ser a corrente. E aí, quando você colocar ali, né, você vai ficar estranho aquela situação. Então, quando você tiver essa situação da solenoide, o que você vai fazer? O campo magnético, você vai apontar com o dedão. E aí, qual vai ser o sentido da corrente? Bom, se a corrente estiver nesse sentido, ó, você vai colocar aqui, ó, né? Esses dedos é que vão apontar para a corrente. Então, se a corrente estiver assim, ó, então, ó, vem, faz isso, olha para onde está o campo, tá? Então, o campo magnético está para cá, né? Essa linha de indução magnética está para cá. Agora, e se eu, né, a corrente estiver fazendo isso? Olha o dedão para onde está apontando. Ó, o dedão está apontando para lá. Então, o campo magnético é para lá. Beleza? Ah, professor, dá para fazer pela mão da regra, né? Regra da mão direita ali, mão da regra. Você ia falar mão da regra? Eu ia falar mão da regra? Não. É regra da mão direita. Mas, e se eu tiver essa corrente e botar o dedão? Será que dá ruim? Não, não dá ruim não. Não dá ruim não. Como que não, mestre? Olha como é que está o sentido da corrente. Então pega agora, ó, vou botar essa situação aqui, ó. A corrente está assim. Se a corrente está assim, olha o meu dedão. Eu vou colocar o meu dedão aqui. Tá aqui. Olha o que está acontecendo com o campo aqui, ó. Olha no interior, olha aqui, ó. Olha o campo magnético para onde está apontando. Ó, corrente, olha o campo magnético apontando para lá. E agora, se a corrente tivesse nesse sentido, para baixo, para onde estaria o campo? O campo estaria onde? Ó, para lá. Entenderam? Então, ali você pode aplicar tranquilamente a regra da mão direita. Ali, como é explicado, o que ele fez? Ele inverteu o dedão com esse cara. Não tem problema, tá? Mas ali você vai utilizar a regra da mão direita da mesma forma. Cara, aponta o dedo para onde está a corrente. Se a corrente está subindo, aponta para cá. E aí faz isso com a mão, ó. Fecha a mão. Quando você fechar a mão, olha o sentido que está o vetor campo magnético. Faz isso aí na telinha da sua casa aí, ó. Pega ali onde está, como está a figura, faz isso, aponta o seu dedo aqui, ó. Apontou seu dedo? Agora meio que abraça. Esse cara é o campo magnético. Vê se seu dedo não está apontando para o sentido que está ali o campo magnético. Viu? Então funciona. Beleza? E aí, o campo magnético no interior da espira, né, e longe das bordas, é praticamente o que? É uniforme. E aí, por convenção, a mesma simbologia utilizada para o sentido do vetor indução magnético. E é usado para o sentido da corrente da solenoide, como mostra a figura. Então, é como se você tivesse ali a solenoide. Isso aqui representa a solenoide. E aí você tem o que? A corrente fazendo isso, né? Então, do lado de cá, ó, ela entra. Olha o xizinho lá em cima. E embaixo ela faz o que? Ela sai. Olha ali o... né? Olha ali o pontinho. Então, ela entra e ela sai. E olha o vetor campo magnético indução ali, ó. Apontando aí, no caso, para a esquerda. Beleza? Então, aqui, né? Corrente saindo perpendicular ao plano da página. Então, corrente saindo. Tá aqui. E corrente entrando perpendicular ao plano da página. Tá aqui. Suave? Que lindo! Agora, o que a gente vai falar?
a gente vai falar do eletroímã. O eletroímã. Que? Eletroímã? Então o que é o eletroímã? Eletroímã. Será que é um ímã que a gente acaba criando, fornecendo uma corrente, gerando? Será? Não sei. Vamos ver. Então o eletroímã é um ímã temporário, né? E consiste em uma barra de ferro doce, né, envolvida por uma solenoide. Peraí, solenoide corrente. Tá. A magnetização dos ímãs temporários é possível graças à propriedade do ferro doce de magnetizar-se, né? Sob a influência de quê? De um campo magnético externo. Esse campo é gerado pela quê? Pela corrente, né? Por esse fluxo de cargas, no caso ali no solenoide. Então, quando cessa a corrente, o campo magnético também deixa de existir e o ferro doce perde a magnetização adquirida. E aí vem a pergunta. Ao cessar a corrente, ele está dizendo que o campo magnético também deixa de existir e o ferro perde a magnetização adquirida. E a pergunta que eu tenho para vocês é: essa, desmagnetização, essa perda, no caso da magnetização, ela é imediata? E aí? Ela é imediata? Pesquisem para a gente discutir isso na aula. E aí é o seguinte: a intensidade do campo de uma solenoide, se deve à quantidade de voltas do fio condutor enrolado sobre o núcleo do ferro. Os solenoides, eles são usados comumente em relés, chaves automáticas, campainhas, alto-falante, receptores telefônicos, disjuntores, guindastes eletromagnéticos, entre outras utilidades. Então, por exemplo, quando a gente fala de guindastes eletromagnéticos, o cara pega, uma estrutura de ferro grande, faz o processo de magnetização naquele cara. Para quê? Para que eu consiga fazer com que ele seja um ímã e ele possa ali pegar as minhas sucatas metálicas, porque ela é atraída pelo um eletroímã de um guindaste eletromagnético. Eu crio uma magnetização e aí ele acaba virando um eletroímã. Beleza? Tranquilo? Bonito, Bem legal. Assim também como vocês já viram, alto-falantes, receptores, chaves até automáticas, disjuntores, esses caras, eles acabam utilizando o eletroímã. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, é isso. Tá? É isso. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí, tenham entendido, que é isso que importa. Espero que vocês tenham entendido. Essa situação, da regra da mão direita é simples, galera. Tá? É simples. Então, podem ficar tranquilos aí na frente do computador aí, do celular. Não tem problema ficar fazendo isso, colocando o dedo na direção da corrente e ficar fazendo isso com a mão direita. Não tem problema. Não indico, a ficar fazendo isso na rua. Não é legal, As pessoas vão acabar não entendendo em você. Não, é só aqui, não faz não. Mas aí dentro de casa aí, quando estiver vendo o vídeo, entende o processo, memoriza e tá tranquilo, tá? Fica fazendo isso na rua não, que as pessoas não vão entender. Sabe como é que é, Mas é isso aí, galerinha. Tenham todos um bom dia, tá? Espero que já tenham acordado, tenham tomado aquele café reforçado, bonito, e entendam bem essa parte aí. Valeu? Daqui a pouco eu encontro vocês aí e a gente discute sobre isso aí. Um abraço, galera. Fui. Beijos, abraços e, é claro, o nosso Wakanda Forever. Vamos que vamos. Ai, galerinha. Então,
baixando nosso canal. Então, para o vídeo, valeu!